do Rapinas do Mar, está começando a 25ª edição do Rapinas News, o programa que vai deixar você informado sobre as principais notícias do nosso time do coração, o Seattle Seahawks. Se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ative o sininho das notificações e venha conferir a edição de número 25, Vitórias Históricas. Enquanto não acontece nada de interessante no mundo da NFL, vamos continuar voltados à história da nossa franquia. Na edição passada falamos das 5 principais derrotas, aquelas que nos machucam o nosso coração. Na edição de hoje, vamos falar aqui das 5 principais vitórias da história do melhor time do mundo, o Seattle Seahawks. E esse top 5 se inicia com Seattle Seahawks 41, New Orleans Saints 36. Esse jogo ocorreu em janeiro de 2011, foi uma temporada de 2010 um pouco estranha, em que o Seattle Seahawks teve uma campanha de 7 vitórias e 9 derrotas, e mesmo assim a equipe dirigida pelo primeiro ano de Pete Carroll e com calouros chamados Earl Thomas e Ken Chancellor, mesmo com campanha negativa, chegou aos playoffs e foi enfrentar nada mais, nada menos do que os atuais campeões daquela época, New Orleans Saints, liderados por Drew Brees. Foi um jogo em que se iniciou com 10-0 para o New Orleans Saints e depois viramos no decorrer da partida para 24-17. E aí tomamos as rédeas do confronto, chegando até no último quarto, faltando 3 minutos e 37 segundos, uma chamada natural para quem está vencendo o confronto de posse do relógio, de posse da bola para queimar relógio. Foi uma corrida entre os tackles, e nessa corrida Marshall Lynch quebrou nada mais nada menos do que 9 tackles, chegando à end zone. Essa chamada ficou conhecida como Best Quick, isso porque os sismógrafos da Universidade de Washington registrou tremores que equivaliam a um terremoto de nível 1 ou até nível 2. Isso porque a torcida do Seattle Seahawks fez muito barulho devido à euforia daquela jogada. E isso foi uma jogada que ficou para a história da NFL, uma das principais corridas de Marshall Lynch. E digo mais, uma das principais corridas de corredores da NFL. O jogo de número 4 desse top 5 é Seattle Seahawks 21, Dallas Cowboys 20. Esse jogo ocorreu em 2006 e é o retorno do Seattle Seahawks aos playoffs após derrota no Super Bowl. Era um time talentosíssimo, atual vencedor da NFC, e era comandado por Matt Hasselbeck, Shaun Alexander, Walter Jones, entre outros nomes. E aí chegou após uma campanha de 9 vitórias e 7 derrotas aos playoffs novamente e iria enfrentar Dallas Cowboys, liderados por Tony Romo em sua primeira aparição nos playoffs. Foi um jogo equilibrado, nós podemos até ver pelo placar final, em que o Seattle Seahawks conquistou um touchdown, deixando o placar de 21-20, mas ainda com pouco tempo no relógio. E aí tentou uma tentativa de 2 pontos para deixar a vantagem em 3 pontos. Porém, a tentativa foi frustrada e não conseguimos naquela época deixar uma vantagem de 3 pontos no placar. O placar permaneceu 21-20 e com o tempo ainda para que o Dallas Cowboys conquistasse pontos e virasse o jogo. Tony Romo levou o Dallas Cowboys até próximo à end zone e um field goal era o suficiente para a virada. E aí, Dallas Cowboys foi para a tentativa. E aí um fato interessante, e isso torna essa vitória tão marcante para o nosso torcedor. Tony Romo foi o Rudin daquele jogo, daquela jogada. E aí ele deixou escapar a bola. Numa tentativa desesperada de entrar na end zone, ele foi tacleado. E aí o placar permaneceu 21-20 e mais uma vitória do Seattle Seahawks em uma jogada que ficou para a história da NFL. Don't You Ever Talk About Me. E o jogo de número 3 nesse top 5 das vitórias do Seattle Seahawks é Seattle Seahawks 23, San Francisco 49ers 17.
Esse jogo ocorreu em 2013 e aí a final da NFC naquele ano. Era um jogo em que marca muito aos nossos corações, porque é uma vitória na final da NFC contra um rival de divisão e foi um jogo marcado por muita rivalidade. Antes disso, aquele time era formado por Russell Wilson, Richard Sherman, Earl Thomas, Ken Chancellor, Bob Wagner. A Legion of Boom estava no seu auge. Uma das melhores defesas da NFL estava na final da NFC contra o principal rival de divisão. Era um jogo marcado por muita rivalidade, tanto que no aquecimento ficaram ali dividindo os campos, seguranças, porque a rivalidade era intensa e ali existia até um receio de algum bate-boca entre eles durante o aquecimento. E o jogo foi um jogo muito truncado, foi um jogo que teve muitos erros de ambos os lados. E aí chegamos na última jogada. Seattle Seahawks vencendo por 23-17. E aí a posse de bola está com o San Francisco 49ers, conduzida por Colin Kaepernick, que correu muito naquele jogo. E aí temos a jogada que ficou para a história. O Colin Kaepernick tentou lançar o wide receiver Michael Kravitz na end zone do Seattle Seahawks. A bola foi desviada por Richard Sherman e foi interceptada por Malcolm Smith. Segurou a bola, ajoelhou na própria end zone. Final de jogo. Seattle Seahawks venceu e vai ao Super Bowl naquela temporada. E aí ocorreu um fato muito interessante no final do jogo. Depois do jogo, Richard Sherman concedeu entrevista e aí disse a seguinte frase: "É isso que acontece quando você tenta lançar a bola contra o melhor cornerback da liga para um recebedor medíocre como Kravitz. Don't you ever talk about me." De número 2 desse top 5 é Seattle Seahawks 28, Green Bay Packers 25. Esse jogo ocorreu em 2014, em mais uma aparição da nossa franquia na final da NFC. E ali teríamos o confronto da Legion of Boom contra o MVP da temporada, Aaron Rodgers. E aí foi um jogo muito estranho e aqui nós vamos trazer um dos acontecimentos bizarros dessa partida. Tivemos aqui Russell Wilson com 4 interceptações e um fumble. Doug Baldwin, que teve um fumble ao tentar retornar um kickoff. Jermaine Kersey, que sofreu 2 drops bizarros e parecia que não querer jogar aquele jogo. Foi um jogo muito bizarro. E o primeiro tempo acabou em 16-0 para o Green Bay Packers. Tínhamos aqui então uma esperança muito diminuta devido a como a partida estava se desenhando. Até Pete Carroll chamar um fake field goal e aí entramos novamente na partida. O momento mudou e o Seattle Seahawks foi outro, mudou da água para o vinho naquela partida. Richard Sherman ele jogou com um braço só praticamente em boa parte da partida devido à lesão. Touchdown de Russell Wilson correndo, outside kick recuperado naquela jogada que raramente acontece, mas aí recuperamos o outside kick, isso para mostrar a virada do momento, né? Touchdown longo de Marshall Lynch, isso é comum de acontecer, mas naquela partida foi algo muito marcante. Uma conversão de 2 pontos milagrosa de Wilson para o Wilson e um field goal dos Packers para empatar o jogo. O jogo foi para a prorrogação. Tivemos a primeira posse de bola, Russell Wilson lança uma bola maravilhosa para Jermaine Kersey e entra na end zone. Seattle Seahawks mais uma vez vencedor da NFC rumo ao Super Bowl daquela temporada. Esse jogo é o jogo número 2 desse top 5 e para mim particularmente é um jogo muito importante porque foi o primeiro jogo que eu assisti de NFL, sem entender nada. Mas foi a primeira experiência que eu tive em ver uma partida da NFL. Daí em diante eu comecei a ver vídeos e aí me apaixonei pela Legion of Boom. E por isso sou um torcedor do Seattle Seahawks. Esse jogo aqui então marcou o início da minha vida com a NFL. O jogo de número 1 desse top 5, para surpresa de 0 pessoas, Seattle Seahawks 43, Denver Broncos
8. Esse jogo ocorreu em 2013 e foi o Super Bowl 48. Então, para surpresa de ninguém, o jogo número 1 nesse top 5 é a nossa vitória no Super Bowl contra o Denver Broncos. Não foi só uma vitória, foi uma lavada. Isso mostrando que dentro do campo e fora do campo, sempre vencemos a equipe de Denver. Let's ride! O jogo foi marcado por um confronto entre o MVP Peyton Manning, liderando o melhor ataque em pontos da história da NFL, uma lenda conduzindo um dos melhores ataques, contra a Legion of Boom em seu auge. Então foi um confronto marcado da melhor defesa contra o melhor ataque. Muitos comentaristas e analistas daquela época respeitavam a defesa do Seattle Seahawks, mas entendiam como inevitável a vitória de Denver naquele Super Bowl. Porém, o jogo mostrou o contrário, um massacre da defesa contra o melhor ataque. E aí foi um jogo que começou com a pontuação do 12º jogador. Uma defesa respeitada da NFL, que é a defesa do Seattle Seahawks, conquistou o primeiro ponto daquele jogo. Em um barulho absurdo dos 12 que foram até Nova York, atrapalharam a comunicação no snap da equipe de Denver. E aí o Seattle Seahawks conquistou um safety. E aí o placar abriu a porteira. Nós fizemos 48 pontos com um domínio absurdo da defesa, com turnovers, retornos pick six, pressão ao quarterback adversário, tackles monstruosos e belíssimos de Ken Chancellor. 43-8, Seattle Seahawks campeão do Super Bowl 48. É muita saudade. Esses jogos aqui, principalmente do Seattle Seahawks contra o San Francisco 49ers, Seattle Seahawks contra Green Bay e Seattle Seahawks campeão do Super Bowl 48, são disponíveis no YouTube. Se você quiser rever esses jogos maravilhosos, desses jogos que fazem parte do top 5 das principais vitórias da nossa franquia. Então é isso. Essas foram as principais vitórias e as principais informações passadas nessa edição do Rapinas News. Voltaremos semana que vem com uma semana que marcará o início oficial do Training Camp, onde os veteranos e os calouros estarão treinando. O início do Training Camp do Seattle Seahawks acontece no dia 25. E estaremos semana que vem em mais uma edição do Rapinas News. Se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ative o sininho das notificações. É isso aí e Go Hawks!